Santos do Fundão! Fala, Santidade, tudo bem? Que alegria ter você aqui no Santos do Fundão. Como você já sabe, santidade é um chamado universal, certo? E a gente quer reforçar esse chamado mostrando para você a história de santos que foram jovens ou de mais idade, santos solteiros ou casados, religiosos ou leigos, santos místicos e principalmente aqueles que viveram a santidade no dia a dia, né? Minha gente, é isso mesmo, santidade é para todos nós, para mim, para você, não tem para onde a gente correr. Vamos ser santo. E enquanto você trilha esse caminho de santidade até o céu, por que você não vai ouvindo então mais uma história de alguém que já chegou lá? E não esqueça, hein? Reze por nós, reze pela nossa Santa Igreja, compartilhe os nossos episódios e nos siga nas redes sociais. Estamos no Instagram e Facebook como Só Pela Misericórdia. Então bora lá para o episódio conhecer mais um santo ou beato de hoje. Fala pessoal, tudo bem? Estamos felizes e alegres, contentes de voltar presencialmente, né? Depois de tanto tempo por conta dessa pandemia, vamos ter um episódio aqui, né? Olho no olho, partilhando essa conversa. Espero que é agradável para vocês, né? E pra gente começar, pro episódio de hoje eu estou aqui com... Tati Boni. Dani Morango. E hoje nós vamos falar de um beato africano. Hoje o nosso episódio é sobre Benedict Daswa, ou Bento Daswa, e para os mais íntimos, né, para facilitar também a nossa vida, porque os sobrenomes não são fáceis, vamos chamar de Bento, para a gente seguir a nossa conversa aqui. Então começaremos com a biografia. Samuel Benedicto Daswa nasceu em 16 de junho de 1946 na tribo Lemba, localizada na África do Sul. Durante sua infância foi pastor, como era o costume local. Depois da morte de seu pai, em um acidente, viajou a Joanesburgo, lugar no qual teve o seu primeiro contato com a Igreja Católica por meio de um amigo. Foi batizado em 21 de abril de 1963, aos 16 anos de idade, com o nome de Benedict, após 2 anos de preparação. Conseguiu obter o título de professor e em 1976 deu aulas no ensino fundamental. Foi diretor, casou-se e teve 8 filhos. Fundou uma equipe de futebol e incentivava os esportes como meio para a educação e a evangelização. Trabalhava também na evangelização dos jovens e ajudava os mais pobres. Morreu em 2 de fevereiro de 1990, vítima de uma emboscada após negar a aceitar intervenções de bruxaria e magia negra para resolver problemas locais de seu vilarejo. Considerado mártir, o primeiro do sul-africano. Foi beatificado em 2015 após o Papa Francisco aprovar o seu decreto que o reconheceu como mártir. E aí, gente, como é que foi conhecer um pouquinho mais a história desse beato da nossa igreja, né? O mártir, como nós vimos aí na biografia, né? Quem quer começar partilhando aí um pouquinho de como foi ter contato com mais essa história? Difícil falar. Ai, eu nem sei o que dizer, assim. Esse beato me trouxe vários sentimentos. Vou começar já com o final do programa, o que eu aprendi com ele. Eu vou inverter a ordem pra gente mudar um pouco. Não, brincadeira. Mas assim, eu pensei muita coisa conhecendo, né? Ele me trouxe, sim, várias reflexões no sentido de que é uma pessoa muito atual, né? É muito recente a vida dele. Então, sei lá, ele me impactou de uma maneira, assim, diferente dos outros santos que a gente já falou. E cada um impacta, na verdade, de uma maneira, né? Cada um vai ali num ponto. Mas ele me chamou a atenção, assim, por ser muito atual. E por ser um homem que qualquer um de nós podemos ser. Acho que ele, para mim, representa aquilo, a santidade alcançável, sabe? Aquela mais palpável. Aquilo que a gente fala assim, vamos buscar a santidade no dia a dia, ele, para mim, assim, me representa muito isso. Não sei se vocês conseguem entender. Gente, tô meio fora de forma aqui, tô voltando de licença maternidade. Eu acho que você fala isso que é palpável, porque quando a gente olha para a vida dele, né, eu refletindo agora há pouco, como o cara conseguia fazer tanta coisa, né? E a gente às vezes já falou de alguns santos, como conseguia tempo para tanta coisa. Eu acho que o segredo tá aí, né?
se ocupar com as coisas de Deus. Quando a gente se ocupa com as coisas de Deus, Deus vai fortalecendo e a gente consegue trabalhar esse extraordinário no ordinário mesmo, né, Dani? Por isso que eu acho que você se identificou. Eu me identifiquei porque foi professor, né? Sim. Tava ali com os adolescentes, com os jovens. E aí eu já fui viajando. Eu falei, eu queria ter alguns desses aqui. Nas escolas que eu trabalho, né? Então, ia buscar os alunos, era muito preocupado com essa questão da educação. Então, isso chamou bastante minha atenção. Mas aí a gente já também parte para o que a gente aprendeu. Vamos voltar lá para... Então, a gente vai ter que contar a história dele para poder... Vamos começar lá. Vamos começar do início, né? Mas eu acho que já para uma introdução foi bem interessante, né? Assim, primeiro trazer essa percepção, né? De como foi a vida dele de forma geral. Mas começando do começo, como dizia o ditado, ele nasceu na família. A Cris não tá aqui hoje para falar da família. Não, então, falando sobre a família, não é um caso de um beato que veio de uma família católica, que a gente já de Luiz e Zélia. E aí também já é o primeiro ponto a ser chamado a atenção, né? Porque às vezes talvez a gente fique com a sensação de que tem que ter sempre uma família católica ali e tal para passar, e que só assim vai surgir e vai ter um fruto e vai ter um filho que vai ser, né, sei lá, viver plenamente a fé, e não necessariamente, né? Por exemplo, ele veio de uma família não católica, né, não cristã. Ele era o mais velho de 5 filhos, tinham, né, 4 filhos e uma filha, ele tinha uma irmã, e foi isso, assim, quando o pai dele morreu, ele meio que assumiu ali a família, né, então como ele era o mais velho, ele pegou a responsabilidade de cuidar da família, então ele foi trabalhar, ele foi, enfim, lutar aí para poder sustentar a família dele e tal. E a gente tá falando de uma realidade que, assim, é um pouco diferente pra gente, porque era de uma vila, né, uma tribo na África, e eu, pelo menos, não tenho tanta intimidade com essa realidade, né? Com essa história, assim, de entender como é que funciona exatamente e tudo mais, assim, é mais conhecimentos superficiais. Quando ele assume esse sustento da família, né, Dani, ele não assume só o sustento no sentido de financeiro, né, de prover o alimento, mas ele também ele zelava pela educação, né, dos irmãos. Então ele fazia de tudo para que os irmãos pudessem ter orgulho de poderem estudar. Então ele tinha esse compromisso, né, com a educação ali dos irmãos. O que, nossa, todo mundo tem esse compromisso hoje, né, gente? Meu Deus do céu. Impressionante. Os governantes, então, meu Deus do céu. A progressão continuada, meu Deus do céu. É isso aí. Então, e também vale lembrar que o contexto, assim, primeiro que quando a gente fala de tribo, né, uma vila, uma tribo lá na África, é tribo mesmo, gente. Assim, eu vou até depois deixar aí na descrição do episódio um link onde tem toda a biografia, a história dele e tal, e é legal porque tem várias fotos. Então, tem, por exemplo, uma foto de como era a tribo ali da época, de quando ele nasceu, as casas feitas de barro, sabe, com um telhadinho ali de palha, e sem contar também o contexto histórico lá da África do Sul, né, porque o apartheid ainda estava ali refletindo, né, no que seria a cultura, nessa segregação toda que existiu na história aí entre brancos e negros. Aí, falando um pouquinho melhor sobre a família, ele nasceu numa família que era uma família amorosa e trabalhadora, e o pai mostrou e dava exemplo, assim, né, a irmã tem uma frase, assim, nesse site que o Marx citou, tem vários depoimentinhos da família, né, dos irmãos, vão falando sobre eles, falando sobre a família. E a irmã fala que o pai, né, mostrava, assim, que eles deviam trabalhar em casa e trabalhar para eles, né? E mostrou como eles tinham que se amar uns aos outros. E que era um pai rígido, assim, que disciplinava seus filhos, né? Que mostravam quando eles se comportavam mal. Mas ele era um pai também, quando fala rígido, não né, violento. Mas era um pai amoroso que sabia ser firme. Então, eles cresceram nesse meio, com esse pai que era firme e a mãe que era gentil e amorosa, que era o coração da casa. E o pai, ele tinha uma predileção pelo Bento, vou chamar ele de Bento, porque ele fala que ele tinha bons modos.
Então, né, a irmã diz, segundo a mãe dele, falava assim, ele amava o Bento porque ele tinha pelos bons modos que ele tinha. Então, a gente já via que ali, né, já cresceu um pouco, né, diferenciado, já tinha ali algo que chamava a atenção nele, né? Mesmo antes não era uma pessoa que cresceu desviada e se converteu, não, ele já tinha ali virtudes, digamos assim. Sem ser, né, o Dani, ele não era convertido aí nessa época. Então era uma coisa, tipo, se a gente pode dizer assim, do caráter dele, nato, né, dele, assim. Sim. Não é porque ele se converteu, por isso ele era, igual a gente tá se matando pra alcançar as virtudes. Pois é, e a família, então, é uma família, né, trabalhadora, que ali, amorosa, tem né, os números de filhos, e aí o pai morreu, como a gente já falou, ele lutou ali para... A mãe também, né, fazia de tudo, vendia roupa, fazia outras coisas, fazia, né, o que dava para fazer ali para garantir a educação e o sustento da família, mas o Bento pegou essa responsabilidade para ele quando o pai morreu. Bom, então essa parte aí realmente inicial aí da infância dele, né, e depois a vida vai seguindo, ele vai estudando, entra no primário, depois ele por volta dos 11 anos e vai seguindo a sua juventude, até que mais à frente lá acontece de fato a sua conversão à igreja, né? Vocês têm como que foi essa conversão? Foi quando ele foi morar com um tio dele, né, e um amigo dele o catequizou. Então depois de 2 anos dessa catequese, foi quando ele teve o batismo, né? E aí foi quando realmente houve a verdadeira, né, conversão, se assim nós podemos dizer. E é legal que aí no batismo, né, ele escolhe então o nome, né, de Benedict, ou Bento, inclusive inspirado na regra de São Bento, né, que o lema da vida dele é o famoso ora et labora, né, ou seja, trabalho e oração, que era o que São Bento pregava, né, nas suas ordens, nos seus mosteiros. E que tem tudo a ver com ele, com o passar do que nós estamos falando aí, você vai ver como ele trabalhava, né, como o dia dele com certeza tinha 48 horas. Porque para fazer tudo que ele fazia só podia ter 48 horas, né? Mas brincadeiras à parte, é isso mesmo. Não, ele poderia ter a ajuda de uns zumbis. Mas isso eu vou explicar mais pra frente. Isso... a gente ri, mas a Dani daqui a pouco comenta, né? Isso. E aí, 3 meses depois do batismo, ele teve a crisma, né? E aí, acredito que foi só para consumar mesmo tudo que ele já era, tudo que ele já estava proposto a fazer e tudo que ele já estava disposto a viver, né? Que era a verdade. Ele foi um homem disposto a viver a verdade e a zelar pela verdade e lutar por essa verdade, né? Mas eu vou parar de falar da verdade, senão nós vamos estar no final também. Vocês já perceberam que a gente quer começar o programa hoje pelo final, né? Porque as reflexões dele que ele nos trouxe, acho que foram muitas. Sim. Aí quando chegar no final, a gente não vai saber o que falar. E é legal ver que ele, logo depois da sua conversão, ele entendeu uma coisa que, às vezes, pra gente aí que tá na caminhada há algum tempo, pra essa ficha cair, demora, né? Porque uma vez convertido ao catolicismo, ele então teve esse encontro com Jesus, né? Viu a verdade. E uma vez quando você vê a verdade, não tem como mais você voltar atrás, né? Ele entendeu que viver o cristianismo e o catolicismo como deve ser vivido não é fazer a crisma, fazer a primeira comunhão, batismo, ir na missa domingo e acabou. Não, em todas as áreas da vida você tem que estar comprometido com essa verdade que é nosso Senhor Jesus Cristo, né? E ele entendeu isso desde esse momento ali e passou, né, a ter esse olhar, né? Ou seja, a chavinha mudou para todas as áreas da vida. Então, como ele se relacionava com a família, com os amigos, com o trabalho, tudo aquilo era motivo de agradar a Deus, fazer por Deus, né, e para Deus. Então, isso também mexeu muito com ele. Tanto é que, assim, né, acho que só foi inflamando esse desejo, né, de viver cada vez mais e crescendo, né? A gente, às vezes, olha pra gente hoje, né, e não se vê num progresso, assim, crescendo talvez espiritualmente, mas eu deixo até a reflexão, né, como que você estava há 3 anos atrás, ou há 5 anos atrás? Acho que olhando hoje é mais difícil de ver, mas quando você olha para trás, é o famoso crescer de fé em fé, né, como Paulo dizia, que a gente possa
crescer de fé em fé um pouquinho por dia. E eu acho que ele entendeu rápido isso e começou a aplicar, porque não é só entender também, né? Não adianta, nossa, entendi, fui iluminado, graças a Deus, agora eu entendo. O que eu vou fazer com isso? Você vai pôr em prática, amigão. Você vai fazer acontecer. É legal quando eu leio assim, que ele trabalhou ativamente na paróquia que estava sob a responsabilidade dele. Vamos pensar assim, que antes da conversão, antes do batismo, do crisma, ele era um homem de virtudes, mas faltava aquele quesinho, né? Vamos pensar, faltava aquele quesinho. É igual aquela pessoa que é cheia de conhecimento, mas não tem a sabedoria, certo? Vamos por esse lado. Sim. E aí, depois do batismo e do crisma, ele vai trabalhar ativamente para Deus, né? E aí que o homem vai mesmo fazer tudo que ele fez, que eu tenho que olhar aqui, peraí. Não, e entre as coisas. Que eu quero falar, que eu anotei. E entre as coisas que ele fez, a primeira delas foi construir a igreja da tribo, né? Mas que eu ia falar. Da cidade. Ele não Comentei. ele não só, né, foi viver ativamente, como ele foi construir mesmo a igreja, né? Ele foi responsável pela construção da igreja da tribo. Então ele carregou, né, o material, chamou as pessoas, ele movimentou. Porque se você pensar assim, né, a gente não tá falando de paróquias que nem a gente tem hoje, né? Em muitos lugares que tem um padre e tal. Não, ele teve que construir do zero. E aí até, assim, tem um dos relatos que às vezes quando ele ia pra missa, ele tinha que caminhar 4, 5 quilômetros pra ir todo domingo na missa. E a gente às vezes vai ali na esquina reclamando, né? E a gente sempre fala isso no podcast, mas eu até tava hoje conversando com os meus filhos, né, e eu contando um pouquinho pra ele do Bento, e falei isso pra ele, falei, tá vendo, olha o tanto que ele caminhava pra ir na missa, e ele faltava? Não, ele não faltava. Então, ele conheceu a fé, ele abraçou a fé, e a partir disso ele fez todas as áreas da vida dele, tudo o que aconteceu, né, então ele se casou, ele construiu a igreja, ele foi professor, diretor, ele teve plantação, ele ajudava as pessoas. Tudo que ele fez na vida, e que não foram poucas coisas, foi pautado naquilo que ele aprendeu de Cristo. É que a diferença, Dani, tá no... Ele tomou posse, né? Sim. Eu acredito assim, se nós todos tivéssemos consciência de quando a gente recebe, né, o sacramento do crisma, o que é o sacramento do crisma, e o poder que nos é concedido ali naquele momento, né, os dons do Espírito Santo, nós deixaríamos de ser frouxos, né, e nós nos tornaríamos mais valentes. Nossa, e é exatamente isso, né, porque... Amiga, ele construiu a primeira igreja. Isso. Não, e ele... A primeira. E é isso, ele Hoje se a gente tem as coisas prontas, e a gente não assume uma obra, não assume uma pastoral, não assume um chamado, né, não fala sim a um chamado. Sim. Somos muito medrosos. Né? E ele se posicionou num lugar que não era cristão, 100% cristão, que não era fácil ser cristão, porque a gente está falando de uma tribo que tinha as suas questões culturais e os seus ritos e as suas crenças, e ele foi na contramão de tudo isso, né? E ele não teve E foi medo. reconhecido, né? Como um homem honesto, né? As pessoas falavam assim, ó, foi reconhecido por sua honestidade, veracidade e integridade. Olha que características lindas para um homem, né? Igualzinho um monte que a gente tá vendo hoje em dia. Ô, gente, e aí a ideia disso tudo aqui, a gente tá falando, é pra te incentivar, viu? Isso aqui é não academia. Não é pra desanimar, não. Não é pra pegar peso, não é pra desanimar, não. Porque a ideia é que todos nós sejamos santos. Então a gente tá falando aqui o quê? Enaltecendo as qualidades dele, que é possível. Cara, imagina as dificuldades lá da década de 60, 70, de quando ele vivia ali, você numa tribo, no meio, né, da selva ali, africana, né? Porque, como eu falei, as fotos aqui mostram o cenário que era, e o cara foi lá e fez. E assim, é legal que tudo isso é feito, eu vejo muito o quê? Na humildade, na simplicidade, sabe? Não é fazer... Essa palavra humildade tem muito a ver com ele. Muito a ver com ele. Os filhos dele falam, né? Os filhos dele relatam isso. E né? ele que fala, ele alguém pergunta, um professor pergunta pra ele, assim, pede um conselho. E aí ele fala assim... o professor foi lá pedir um conselho, tipo, né, me ajude aqui, como que um passo a passo do que eu posso ser e fazer. Aí ele olha pra ele e fala assim, não vai precisar desse caderninho não, pode largar o caderninho aí, que eu venho aqui. Aí ele fala pra ele assim, ó, seja humilde.
Seja humilde com seus alunos, seja humilde com os professores, seja humilde. Ele vai falando, seja humilde, você só precisa ser humilde. Então, essa questão da humildade é isso. Ele não precisava, ele era um diretor, ele era uma pessoa, né, que estudou, então ele tinha conhecimentos. O conhecimento e a sabedoria. Sim, e nem por isso ele se sentia mais, pelo contrário, né, ele era a questão da humildade, ele vivia isso mesmo. E ele tinha... Ai, gente, a gente está empolgado, né? Gente. Tão abençoado, tão usado. Teve uma situação que um pai de uma moça queria casar a moça, né, com um rapaz bem mais velho. E ele, com a graça divina, conseguiu convencer o pai dessa menina a deixá-la estudar. Então, esse zelo que ele tinha pelo estudo, ir atrás dos alunos que estavam faltando, ir atrás dos alunos que estavam fora, né, ali do meio escolar, trazer e fazê-los entender a importância da educação, para mim é tudo. Não, e é legal o olhar das coisas, né? Porque, por exemplo, então, seguindo aqui na história, né? Como a gente falou, ele estudou, tal, conseguiu se formar ali, né? Tirar a licenciatura da época, não sei se esse era o nome, e começou a dar aula, a lecionar, e até que depois, então, né? Com tanta virtude assim, não demorou para ele virar o diretor da escola, né? E quando os alunos faltavam, ele ia no dia seguinte, já na casa da família, ele não ia perguntar e fazer um inquérito do porquê que o aluno faltou. Ele ia perguntar se a família estava precisando de alguma coisa. Porque ele já sabia a realidade local. Então, se provavelmente aquela criança não for estudar, ou talvez ela está trabalhando ajudando os pais. Então, como ele podia ajudar a família para que deixasse a criança, né, participar, ou ele estava passando por alguma família por alguma necessidade, não conseguiu priorizar, né, de arrumar a criança para ir para a escola, alguma coisa assim. Então, olha o olhar, né? Não é ir lá e falar assim, ô, dona fulana, por que você não mandou seu filho? Não, eu ia falar assim, vocês precisam de alguma coisa? Sempre se colocando a serviço, né? Isso eu achei muito bonito. E também quando ele via que as famílias, né, não tinham condições de pagar a escola ali, né? E era um pouquinho, né, que era da época, ele mantinha, né, uma horta na escola e um jardim, umas coisas assim, e ele fazia com que os alunos trabalhassem cuidando da horta para que ele desse o dinheiro, né? Ou seja, se ele trabalhou, ele precisa receber, para que eles tivessem como pagar a escola. Ou seja, para manter as crianças, para ele saber a importância de se educar. Ele fazia, né? O quê, Marcos? Os alunos? Você falou que fazia os alunos trabalharem. Trabalharem, isso aí. Dá valor, né, gente? Que não cai do céu. Ensinar, as coisas, né? Ensinar. E ele, ó, então, a gente está falando aí sobre essa parte, né, ele ser diretor, ele ficou me lembrando várias coisas, né, e aí ele sendo o diretor da escola, né, virou professor, depois o diretor, e aí quando ele foi diretor, ele instituiu várias coisas na escola. Então, ele introduziu os uniformes escolares, iniciou o jardim, melhorou a alimentação, incentivou várias formas de esporte e também música e canto. Então, ele acreditava muito que aquele ambiente era um ambiente de aprendizagem e de que era de suma importância para aquelas crianças terem aquele ambiente, né? Para não se misturarem com coisas erradas, para poder serem, né, terem um futuro melhor ali. Então, ele acreditava muito nisso. Ele vestia a camisa, digamos assim, né? E aí eu falei em off, que eu vou comentar no programa, que quando eu estava lendo sobre isso e vendo todo o empenho dele na questão escolar, me lembrou aqueles filmes do que a gente assiste na sessão da tarde, né? Que tem sempre o professor ou o diretor que vai lá e transforma a escola, e transforma a vida dos alunos. Né? Eu posso citar alguns aqui, mas eu vou denunciar a minha idade. Então, se você aí assistia a sessão da tarde quando eu era criança, você vai saber do que eu tô falando. Mas me lembrou muito esses filmes, né? Ele era assim, ele é a pessoa real que deve ter sido inspirada nesses filmes dos diretores. Certeza. Que transforma tudo, porque, é muito legal e lindo ler tudo que ele fez nessa questão escolar, né? Isso só num âmbito da vida dele, né? Não, é isso que eu ia falar, né? Porque, na verdade, assim, ele sempre teve essa mente, né? De inovar, de pensar e ter esse olhar além, né? Como você relatou aí, o que ele fez, por exemplo, lá na época, né? Enquanto diretor da escola e as novidades que ele foi trazendo, né? Criou até o primeiro time de futebol ali da tribo e tal. E é legal ver também que esse olhar dele, diferenciado para a vida,
iria para outras áreas, né, como a gente falou da vida, inclusive o casamento. Então, gente, vamos falar desse casamento. Vamos falar dessa parte, porque só para contextualizar. Porque, pelo que eu entendi, quando ele casou, a mulher não era católica. Não, é isso? Não, ela se converteu não era. depois. Vamos falar disso Ela daí. se converteu depois. Ele, católico, convertido, com todas essas virtudes, E aí conheceu a... Como é que é? Shadi Evelyn? Eu Shadi? não É assim que sei fala? pronunciar Então esses eu não nomes, vou não. nem me ousar falar os Gente, nomes. é isso aqui. Vamos falar Evelyn, que esse nome eu sei falar, que eu tenho um monte de aluno Evelyn. Então, esse eu sei. Então, ele casou-se com a Evelyn e ela não era católica. E eu fiquei pensando, gente, entendam o que eu vou dizer, né? Mas que lindo, porque assim, ele não se prendeu a isso também. Mas com certeza, esse homem, olha isso que eu vou falar, gente. Orou muito pela conversão dessa mulher. Olha que lindo. Porque a gente geralmente vê Santa Mônica, que orou pela... Né? A gente vê essas coisas. E eu fiquei encantada quando eu vi assim, cara, ela não era católica. E depois de 6 anos... 6 anos que ela se converteu. Exato. E aí também só um comentário que, assim, eu acho que ele tinha um olhar também... E sabe, acho que no olhar dele, ele sabia que acho que ela ia se converter, sabe? Eu acho que mas ele viu Deus nela, Marcos. É isso que eu achei lindo, porque assim, nós... É só pra tomar cuidado nesse sentido, porque, por exemplo, assim, não é que você, tipo assim, eu só vou casar com quem é da igreja. Não, a igreja recomenda isso por quê? Pensa comigo, né? Vamos pensar assim. Se você vai educar seus filhos na fé, é muito mais cômodo se os dois comungam da mesma fé, da mesma comunhão. Então, é o que a igreja recomenda. Mas também se você, por exemplo, conheceu uma pessoa, olhou pra ela e viu que ela tem essa abertura, né? A Deus, a fé e tal. Pessoal aqui agora. Eu Vai dar acho testemunho? é só Vai pra dar também assim, testemunho? Não, Marcos, é assim, para as pessoas entenderem o que você está falando tem sentido, mas é assim, ó. Entendam, vamos papo reto aqui agora, tá? Existem muitas pessoas que não estão na igreja e são muito de Deus. Mas elas só não estão dentro da igreja porque elas não conhecem, porque ninguém apresentou, porque ninguém falou de Jesus para elas. Mas elas são muitas de Deus. Exatamente, não, exatamente. Elas são muitas de Deus. E eu acredito que o Bento viu isso nessa mulher. Porque também ele, com tantas virtudes, ele não ia, gente, também ficar com a mequetrefe, né? Vamos combinar. Eu também ele não ia acho ficar que ele com uma não ia pessoa que casar com afasta ele qualquer de Deus, pessoa. gente. É isso que eu falo do Pelo amor olhar de dele, Deus. que ele sabe, Sim. ele já via essa pessoa de Deus, mesmo ela não Ela conhecendo com Jesus. certeza não era uma mequetrefe. Porque, sabe qual é o meu receio só? Por isso que eu levantei? Porque assim, às vezes tem, sei lá, esse rapaz, essa moça, esse jovem aí que tá nos ouvindo, aí você tá namorando com aquele traste, aquele... sabe, que encostado. no fundo você sabe que não tem que no futuro. fundo você sabe que não vai te levar pra canto nenhum, que até pra fazer o sinal da cruz você atrapalha. E aí você acha, não, então vou botar Vou rezar que ele vai mudar. Então assim, só pra ponderar. Pra entender, gente. Pondera, porque assim, é impossível? Claro que não. Olha a Santa Mônica, como a gente falou, né? Rezando pelo filho todo dia, o filho só virou Santo Agostinho, só. E mudou a história Mas do eu tenho uma que é infalível, gente. Se a pessoa ela te afasta de Deus, acabou. Não dá. Se ela Não te dá leva pra a pecar, acabou. Se a pessoa ela se ela te afasta de Deus, não é a pessoa, não tem como. A pessoa para ser a sua pessoa, Grey's Anatomy agora, para ser a sua pessoa, ela tem que te aproximar de Deus de alguma maneira. Exatamente. Se a pessoa entrou na sua vida e você já começou a faltar na missa, você já começou a rezar menos, você começou e você começou a ir mais pro mundo dela do que ficar no seu, que é o certo, não tem como ser a pessoa. Isso é importante. Isso é importante, porque, assim, a gente já, falando por nós, a gente conhece muitos exemplos de que começou assim, né? O casamento falso foi isso. Quando eu conheci o pai do meu filho, eu me afastei totalmente da igreja. E no final, o que deu? Um casamento falso. Gente, vocês que escutam o podcast... Testemunho. Vocês que escutam os podcasts aí com os mais antigos, né? Com certeza já ouviram eu dizer que eu estava em um processo de nulidade. E em agosto desse ano, e a gente não fala a data, mas eu vou ter que falar isso. Não, pode falar, relaxa. Você falou de Esse quando vai sair saiu depois de novidade, agosto. não do podcast, relaxa. Isso. Em agosto de 2021, ano de São José, a qual eu sou muito devota, eu recebi a graça da minha nulidade. Ai, põe aí. Põe palmas aí. Pode deixar. Você já ouviu o último episódio? Tem um E lá.
Eu recebi a graça da minha nulidade, gente. Então, perante a Igreja Católica Apostólica Romana, a qual eu amo, eu sou uma pessoa solteira. O meu casamento foi nulo. Então, você mulher aí que está ouvindo o podcast, você homem que, né, eventualmente tenha se divorciado e hoje tem uma segunda união ou namora com alguém, enfim, e não pode comungar, busca a graça, né, da nulidade, busca a graça de se acertar com Deus mesmo, né? A igreja é uma mãe que acolhe, e a nulidade é uma graça, é uma segunda chance. Mas isso a gente conversa também um pouquinho mais nos próximos episódios, só para vocês saberem que, enfim, saiu e é possível. Amém. Graças a Deus. É isso aí, gente. Fizemos um parênteses aqui com um testemunho lindo, como vocês viram, e falamos um pouquinho, então, desse matrimônio, né, pra gente começar essa parte aqui da vida dele, né, Então, assim, né, a gente fez esse parênteses, comentou, e um testemunho lindo aqui da Tati, graças a Deus saiu a nulidade. E aí, voltando aqui pro matrimônio dele, né, pra você ver que isso que ele já fazia lá na escola, por exemplo, esse olhar diferente dele para as coisas, ele também tinha esse olhar diferente para a família, para como ele via o matrimônio. Porque naquela época, né, na tribo em que ele vivia, era muito claro, assim, o papel do homem e o papel da mulher, né? Então, quais eram as atividades do marido, quais eram as atividades da esposa e tal. E ele veio também para mudar um pouco isso, né? Porque ele falava assim que se a esposa estava ocupada com os afazeres familiares, porque ele ia ficar esperando mais um monte de serviço dela, porque ele não poderia ir lá fazer também, ajudar, enfim. E aí, com isso, ele já foi chamando a atenção dos moradores da tribo e tendo um olhar diferente, né? Para esse marido que ele estava sendo ali. Porque ele levava, por exemplo, vai lavar roupa lá no rio? Ele que levava roupa, às vezes, né? Às vezes ia a mulher, às vezes ia ele. Às vezes ele levava roupa e lavava, às vezes ele só levava lá. Ele ajudava em outros a fazer e ele não se vergonhava por isso, né? Acho que ele era o único na tribo que fazia isso e não se vergonhava. Imagina a cara das isso, pessoas, né? Vendo ele fazer, gente. Deve ser muito louco. Devia ser muito Ele louco. era um homem à frente do tempo dele, com certeza. Né? Porque desprendido dessas questões, assim, de cultura até, né? E a gente tá falando assim, ele nasceu, ele foi estudar, assim, ele nasceu numa tribo, né? Se você for pensar, ele tinha tudo para seguir o que todo mundo sempre foi. Mas ele já tinha um quezinho ali diferenciado e só veio melhorando, não sei se posso usar esse termo. Aperfeiçoando. Ele só foi crescendo nas virtudes. E aí era interessante ver, né, que então, assim, esse olhar diferente também dele pro matrimônio, né, ele não... Eu até tava lendo aqui, né, que dos filhos dele, amigo dele, que também falava que ele costumava visitar muito as pessoas, né, nas casas ali e tal, nas famílias, ele tinha esse contato muito próximo, né, das pessoas, e ele sempre dizia alguma coisa boa da Bíblia para as pessoas, para que elas pudessem viver em paz e tal, e ele não gostava de brigas entre marido e mulher, ou seja, brigas no matrimônio, né. E aí, a filha dele até fala que, às vezes, ele era chamado pra resolver outras brigas familiares, assim, tipo, o marido e a mulher tá ali brigando e tal, não, chama ele pra dar um conselho, pra resolver e tal. Que lindo. Não, mas o que era mais lindo você ainda não ouviu. O mais lindo é que é o seguinte, beleza, a família X chamou ele pra ir lá conversar, então, antes dele ir pra aconselhar essa família, o que ele fazia? Ele reunia os filhos na sala de jantar e pedia pros filhos rezarem por ele, para que ele pudesse ir e fazer a missão dele, que era trazer paz, né, para aquela família e tal. E muitas vezes também ele pedia para eles fazerem jejuns para tentar resolver os problemas da família. E eram né? Quantos mesmo os filhos, Marcos? Eles tinham 8 filhos. Eu fiquei pensando, eu sabe já tenho metade. Tô chegando lá. E aí uma coisa que eu fiquei pensando, né, sabe o que me chamou a atenção mesmo? Por exemplo, vendo isso, olha só. Ele sentava com os filhos, pedia para os filhos rezar por ele, né, interceder por ele para que ele conseguisse trazer paz para aquela família, resolver o problema, tal, pedia jejuns, pedia tal. E é bonito ver como isso vai sendo passado por tradição, né? Porque assim, ele não tinha internet, ele não tinha curso do Padre Paulo Ricardo para saber como é as coisas. Ele não tinha como sentar, ele não assinava a minha biblioteca católica. Era fé transmitida de boca em boca e assim, vivendo, sabe? Tem uma fala da Ellen, né, a filha dele, nesse site
Gente, esse site é tudo. Vocês querem conhecer mais? Leia lá. Eu vou colocar na descrição do episódio. E ela fala assim, eu vou ler, tá? Ele nos ensinava a rezar o rosário, a ler a Bíblia e a ordem na missa. Ensinava-nos a respeitar a nossa religião e a participar das atividades juvenis da igreja, como coral, reuniões, escola dominical e conferências. Todas as noites fazíamos a oração em família. Então ele tinha, né, como o Marcos está falando, né, passava aquilo tudo para os filhos dele, né? Então tinha essa preocupação de viver, ele vivia e ele passava aquilo para os filhos, né? Então já são... É natural, né? Tá ali, né? E é algo que a gente tem buscado ultimamente, né? Viver mais com os nossos filhos, porque eu, por exemplo, na minha casa, enquanto criança, eu não tinha essa vivência cristã, religiosa, de rezar e tudo mais. Então foi só depois da juventude e adolescência, enfim... idade adulta aí que eu... E agora, na verdade, é quase na velhice. Exagerada. Eu tô tentando melhorar, gente. Tô na luta, viu? A luta é de todos. E aí, mas é muito lindo, assim, ver essa vivência da família enquanto uma família que reza, que acredita e que busca, né? Exato. E aí era bonito ver também que... assim, ele tinha um olhar muito, acho que as 4 paixões da vida dele, né? Era a família dele, a igreja dele, os jovens, né? Por isso que esse olhar todo na escola, tal, então tudo que ele fazia pelos jovens e a comunidade dele, assim, sabe? Ele fazia eu sempre penso assim, como isso era bonito de ver, porque era natural, né? Ele melhorava as coisas, onde ele chegava ele ia melhorando, ele ia organizando, ele ia, sabe, tipo, isso aqui não tá bom, vamos arrumar. Aí ele ia nas famílias, poxa, estamos precisando disso, vamos dar um jeito, vamos construir. E até lendo aqui realmente no site, o pessoal fala assim, poxa, se ele tivesse vivo ainda, como essa comunidade estaria, né? Ou seja, até onde ela poderia ter ido, porque... Sim. Ele com certeza teria feito uma revolução, né? E uma das coisas, assim, só reforçando ainda a questão familiar, da prática familiar, mas como um todo, e aí é a base, né? É uma das questões que a gente já vem falando de todos os santos e beatos que a gente já comentou, e não tem para onde fugir, que é a questão da oração. Então, assim, até uma pessoa foi visitar eles na casa e falou assim, o relato dele, né? Lembro-me de ter visitado Bento uma vez e de passar a noite com a família. Antes de ir para a cama, a família reuniu-se em oração. Ele lia a Bíblia, havia cantos e depois recitávamos o auto de contrição, o Pai Nosso, Ave Maria, orações decoradas e orações dos fiéis. Então tinha uma prática de oração, não só dele individual, que eu imagino que ele tinha uma vida de oração forte para poder viver tudo isso, mas familiar, né? Ele instituiu isso. Então, era uma prática da família. E o quanto que essa oração fortaleceu ele para tudo que ainda vai vir, né? Que a gente vai chegar lá e vai falar. Enfim, mais para frente. Só quero retomar um pouquinho quando o Marcos fala de onde ele passou, que ele foi transformando, que quando nós nos abrimos ao Espírito Santo, é isso que acontece, né? As pessoas que são abertas ao Espírito Santo, elas têm o dom de embelezar qualquer lugar por onde elas passarem, qualquer lugar, não é só dentro da igreja. Ela embeleza a sua casa, ela embeleza o seu trabalho, ela embeleza um vagão de metrô que ela pega lotado, né? Essas pessoas, elas têm esse dom de transformar, né? Com um sorriso, com um abraço, com um feito, com uma obra, né? Então acho que fica de lição para nós, né? Essa abertura ao Espírito Santo de Deus e esse desejo de transformar os lugares em que nós vivemos e as pessoas que estão ao nosso redor. E ele impactando, né? Ele era essa pessoa que realmente transformava, porque o jeito dele... E eu acredito que lá tem pessoas que provavelmente devem estar tentando continuar o legado dele, que daqui a alguns anos nós vamos ver, né? Exatamente. Lá, aqui, aí, onde você está ouvindo, né? Então, quantas pessoas com esse espírito, né? E é legal ver que essas virtudes que ele tinha era o que ele tentava passar para todo mundo, né? Então, por exemplo, os jovens da comunidade, da escola, ele sempre incentivava, honestidade,
Então, assim, sempre tinha um jeitinho, alguma coisa ali, não vamos seguir esse caminho, não Quando dá. o time quis começar a tomar remédio lá pra ganhar os jogos e tal, ele falou, tô fora. Tô fora, não incentivava não, tô fora. E eu achei até interessante uma vez que o primo dele falou, né, que poxa, imagina que lá era uma tribo, né, então tinha os quintais ali, as coisas, então tinha muitas vezes roubo de fruta, de um quintal do outro, um negócio assim. Aí o primo dele contou, né, que ele não gostava muito porque os vizinhos dele roubavam laranja lá, das coisas e tal. E quando ele trazia laranja, às vezes ele ia lá nas famílias, né, dar laranja pra eles, porque ele falava assim, eu estou te dando essas laranjas, porque sempre que você me rouba, você não tá roubando de mim, você tá roubando de Deus. Então eu tô te dando pra você não precisar me roubar, entendeu? Não, e ele era tão certinho também que na escola ele cobrava muito a postura dos professores, né? Então ele, por exemplo, falava que os professores tinham que usar gravata, ele tinha questão com a vestimenta, né, de respeito e enfim. E aí teve uma vez que uma professora saiu mais cedo da escola, né, eles tinham um horário para cumprir, aí ela saiu mais cedo da escola, aí ele foi lá, trouxe a professora de volta, ela estava saindo, ele trouxe ela de volta, mandou ela fazer umas tarefas lá. E aí, somente quando ela terminou as tarefas, que deu o horário dela, aí ele liberou ela para sair, e aí ele foi e levou ela até onde ela precisava ir. Porque como o professor não vai dar o exemplo, né, Dani? É tipo o professor cabulano? Então, foi exatamente isso. Foi a professora cabulou, só que ele foi atrás dela, trouxe ela, botou ela para trabalhar, falou, vai fazer aqui os relatórios, sei lá o quê, e aí depois ele levou ela no destino que ela precisava seguir. Mas, né, como todo bom moço, todo beato santo, tinha umas perseguições, né? E ele era perseguido por ser esse homem reto, de conduta, né? Irretocável, desse caráter aí, e de sempre preservar pela verdade. E chegou o dia que fizeram uma emboscada para ele, né? Acho que a gente pode até explicar o contexto, né, do que levou a essa emboscada. Porque foi né? ele tendo um ato de bondade, né? Exato. Na verdade, porque assim, a tribo, né, a tribo que ele vivia, então assim, como a gente já falou, tem toda uma questão de crenças, né, superstições, porque não eram cristãos, e tem lá as crenças deles, que ele vivia ali, naquele meio, e ele era totalmente contra. Então, a partir do momento que ele se converteu e ele entendeu que Deus é o único e, enfim, ele entendeu que ele tinha que se abster de qualquer outra crendice. E não era o que acontecia ao redor dele. Então, assim, ele já começou a ser meio perseguido e ser mal visto porque ele era contra. Então, toda e qualquer superstição, toda e qualquer crendice que as pessoas tinham ali, ele era contra e ele se posicionava. Ele não tinha medo de se posicionar a respeito disso. Isso era uma coisa muito linda, porque ele tinha plena certeza e convicção daquilo que ele acreditava. Então, ele acreditava e ele assumiu aquilo. Então, só para dar o contexto, né, de onde ele vivia. Só para vocês terem ideia do tamanho das crendices, eu vou contar uma coisa que quando eu li eu dei risada, mas eu tentei depois entender que eu estava sendo... eu tentei não dar risada, porque é o contexto ali da situação. Mas eu dei risada e eu preciso assumir, né? Depois eu confesso meus pecados, porque para hoje em dia, para nossa realidade, é muito bizarro. É muito bizarro. Foi aquela piadinha que eu fiz lá atrás, né? Sobre os zumbis. Que foi o quê? Ele era um cara multitarefa, né? Então, cara, pai de 8, marido que ajuda a esposa, o diretor da escola que faz um monte de coisa, foi atrás de esporte, ajudava todo mundo, super atuante na igreja, construiu a igreja. Então, assim, era o líder da comunidade. Era o líder da comunidade, era chamado para apartar as brigas. Enfim, tudo isso que a gente já falou. E aí, ele era, desde criança, ele aprendeu isso com o pai dele, que o pai dele era agricultor,
a cultivar, né, um jardim, a horta e toda essa parte. E ele tinha, assim, uma mão... Além de tudo, ele era estudado. Então, ele tinha um conhecimento que os demais não tinham. Então, o jardim que ele cuidava lá, a horta, era muito boa. E dava muitos frutos. E isso começou a levantar, assim, uma certa desconfiança. Porque o povo começou a se questionar, exatamente como a gente se questionou, assim, como que ele dava conta de tudo isso? Tipo assim, ele fazia tanta coisa, qual era o momento do dia que ele parava pra cuidar daquele jardim, daquela horta? Né? Então, e aí eles começaram a pensar, mas como que ele consegue? Como que ele consegue que esse jardim seja tão bom? E seja tão bonito e tão frutífero? Aí eles descobriram o segredo dele, eles descobriram, eles levantaram a teoria de que quem estava ajudando eles eu vou ter que ir de novo. Quem estava ajudando ele a cultivar o jardim à noite eram os zumbis. Gente, desculpa. Eu sei que para eles podia fazer sentido, para mim é muito bizarro. Porque eles não conseguiam achar uma explicação de como o homem conseguia fazer tudo aquilo. Aí, na crendice deles, eram os zumbis que ajudavam ele a cultivar o jardim. Enquanto ele dormia, os zumbis estavam lá na madrugada trabalhando. Dando uma ripa no jardim. Se eles conhecessem os irmãos do Instituto Hesed e o Frei Gilson, ia achar também, né? Que os zumbis ajudam eles, né? Que são outros também que... Se eles conhecessem o pessoal do Hesed, ia ser perseguido também. Live 24 horas, quase. Porque, meu Deus. E aí, então, dentro desse contexto, só pra vocês entenderem, olha o grau que as pessoas, né, tinham essas crenças. Que as pessoas acreditavam em bruxarias, né? Bruxaria e tal. E aí, como ele era contra isso, né? Então, ele já levantava aí, digamos assim, o pessoal já ficava de olho e enfim. E aí chegou um momento que, assim, lá, já posso falar disso? Dos raios? Mas agora. E aí, então, chegou um momento que ainda teve uma época lá que começou a ter umas tempestades de raios, e aí nessas tempestades atingiu umas casas. E atingiu as casas, e a gente sabe, né, o raio cai, enfim, né, o raio cai. Ninguém escolhe onde ele cai. Só que as pessoas lá não acreditavam, eles ficavam assim... Por que caiu naquelas casas? Por que destruiu aquelas casas? Por que só destruiu aquelas casas e não destruiu as outras casas? Então, quem que tá chamando os raios? Não, existe um bruxo aqui, existe alguém que tá fazendo alguma coisa que chamou o raio para destruir aquelas casas. E aí eles fizeram uma reunião com o povo para poder decidir o que eles iam fazer por conta desses raios. Só que nesse dia, o Bento ele chegou um pouco depois da reunião. Então, já tinha sido decidido que eles iam procurar um homem, que eu não me lembro o termo agora que ele é chamado. Acho que é um feiticeiro. É tipo um feiticeiro. Buscar um feiticeiro. Para descobrir, farejar, que era o termo que eles usavam, farejar o bruxo. Vamos farejar aqui quem é que está chamando os raios. E eles decidiram... E também, assim, para contratar esse homem, tinha que se pagar um dinheiro. Então, todo mundo ia ter que meio que fazer uma vaquinha para pagar esse homem. E quando o Bento chegou na reunião, ele tentou convencê-los de que não, gente, é um fenômeno natural, ninguém, né, não tem poder sobre isso e tal. Você controlar você não raio, controla o raio. Falta de estudo das pessoas, pois né, gente? Pelo amor de Deus. Só que ninguém quis, como ele já estava sendo mal visto, porque ele sempre se posicionou contra as bruxarias. Tinha lá a questão do jardim que os zumbis ajudavam. E todo o resto, o povo simplesmente ignorou, foi contra e decidiu contratar esse feiticeiro lá, que tem um outro nome aqui. E aí, um dia ele... Beleza, passou essa reunião, aí ele foi... Ele estava andando de carro. Não, mas aí acho que vale reforçar que, assim, então, quando decidiram isso, ele tentou mudar a opinião do pessoal. O pessoal não mudou de opinião, obviamente, né? Falou que ia sim contratar o feiticeiro. E ele se opôs completamente, porque tinha uma série de questões. Né? Então, primeiro tinha toda uma questão de adivinho, de bruxaria, de não sei o que isso
pela igreja, inclusive, é condenado, né? É um outro ponto também que provavelmente esse feiticeiro, né, ia fazer algum tipo de trabalho que envolveu o sacrifício de alguém, então, ou algum idoso ia ter que ser expulso da isso. comunidade, ia morrer lá na selva, sei lá do quê. Então ele sabia que alguém ia morrer por isso. Que entendeu? alguém ia ser muito prejudicado. E então ele não... falou assim, não, tipo, eu não vou dar dinheiro nenhum pra contratar E uma bruxo das nenhum, questões porque isso tá errado. é que lá não tinha a possibilidade de uma defesa, né? Então, assim, quem o feiticeiro maluco lá dissesse que era. Então não tinha nem como a pessoa se defender, porque se ele disse que era. E lá é assim, era um negócio, a gente ri e tudo, porque parece muito bizarro para nossa realidade aqui, mas lá era no nível pesado, né? Eles faziam amuletos, tinham uns remédios que eles usavam, remédios feitos de plantas também, mas de pedaços de pessoas, sei lá, fazer algumas coisas com essa questão de bruxaria, né? Então, sacrifícios humanos chegavam a correr. Então, era um negócio muito ruim. E aí, ele se posicionou super contra, mas as pessoas não mudaram de ideia. E aí, um belo dia, estava andando de carro, ele foi levar... uma pessoa pediu carona e tudo, né, pra ele, e ele foi dar carona pra essa pessoa e foi pra uma estrada. Ele fez 3 atos de caridade. Ele fez 3 atos de caridade no mesmo dia que ele morreu. Que foram... Porque ele levou a sua cunhada e o bebê dela no médico, porque o bebê tava doente, tá? Ele falou, não, então deixa que eu te levo no médico. Além disso, enquanto ele tava indo de carro levar ela no médico, uma pessoa pediu carona, então ele bota no carro também, vambora. E ele também pegou alguns vegetais da horta dele para levar até o pároco, né, para doar lá pro pároco. Então ele foi lá, entregou os vegetais pro pároco, deixou a cunhada no médico, e a pessoa com que ele deu carona, ele levou na aldeia dela. Então assim, não é entra aí que eu te deixo ali perto, não, ele foi lá levar a pessoa na casa dela e tal. E quando ele tava voltando... E aí quando ele tava voltando para casa, foi quando o pessoal da tribo lá tinha contratado uns jovens, uma galera ali perto para fazer uma emboscada para ele, né? Então, já estava escurecendo assim, então os jovens bloquearam a estrada, né, derrubaram uma árvore lá, colocaram um monte de pedra. Então ele estava vindo, não tinha como passar com o carro, né, porque a estrada estava bloqueada. E aí ele desceu do carro para tentar tirar, né, essas coisas que estavam impedindo ele de passar, para ele seguir o caminho dele e chegar em casa são e salvo, né? E foi nesse momento que, quando ele desceu do carro, começou a mexer nas coisas, os jovens começaram a atacar ele, né, com pedras, pau, um monte de coisa. E aí ele começou a ficar todo ensanguentado, machucado, né, por toda essa agressão. Ele correu, né? Então, e aí foi quando ele decidiu o quê? Abandonar o carro e sair correndo pro meio do mato. Ele foi até uma cabana ali vizinha, né, de uma senhora, para tentar se esconder. E aí ela acolheu ele e ele ficou escondido na cabaninha dela, né? Só que aí os jovens estavam atrás dele, então vieram correndo, chegaram até a senhora e começaram a ameaçar, incendiar a casa dela, se ela não contasse aonde que ele estava. E aí quando ele viu isso, né, quando ele ouviu isso, ele na hora saiu da onde ele estava escondido, né, e foi se entregar para os caras porque ele não queria permitir, né, que ela fosse prejudicada por causa dele. Lembra alguém que se entregou por amor? Pois é. E aí é bonito ver porque assim, então quando ele viu, né, que a mulher ia ser penalizada, ele saiu e ele ainda clamou pela vida dele, né, para que eles deixassem ele vivo, mas não tinha jeito, então eles foram para agredir ele, para matar mesmo. Pra matar mesmo. Quando ele viu que não ia ter jeito mesmo, que eles não iam mudar de ideia, ele pediu só 1 minuto para ele poder rezar, para ele fazer uma oração e entregar realmente o espírito dele, né, para Deus. E aí veio uma das pessoas eu não sei exatamente se era uma pedra, o que era, e tacou na cabeça dele e esmagou o crânio. E aí ele morreu. E jogaram água, né? Água fervendo nos ouvidos e nas narinas, para se certificar de que ele tinha morrido. E as palavras finais dele foram: Deus, nas tuas mãos receba. Deus, nas tuas mãos recebe o meu espírito. Essa foi a oração que ele fez ajoelhado ali, né? Quando ele pediu para rezar. E aí quando, enfim, mataram ele, né? Dessa forma bastante trágica, eu fiquei pensando assim que o sentimento, né?
da tribo como um todo, foi como que alguém pode matar um homem tão bom, né? Então, isso tá relatado em alguma parte do site, eu li sobre isso, que o pessoal ficou se perguntando, falou assim, como que alguém mata alguém que só fez o bem, né? Então, com certeza tem uma força do mal muito grande aí para isso acontecer, palavras das pessoas que conviveram com ele aqui. E fora isso, assim, que é de arrepiar, né, quando a gente viu isso, e é tão recente, gente. Isso não é antigo, não é um negócio assim. A gente não tá falando da idade lá dos primeiros cristãos, né? Da igreja. Ele morreu em 90, né? Acho que foi em 90. Então a gente tá falando de coisa recente. Fora que ele tinha 8 filhos, na verdade tinham 7 filhos que tinham nascido, e a mulher dele estava grávida do 8º, que nasceu 4 meses depois que o pai morreu. Então, você pensa em tudo que ele fez, toda a bondade que ele fez, né? E aí a gente até compara, realmente, não tem como não comparar com Jesus, porque só fez o bem e foi atacado desse jeito. Enfim, assim, é impactante. Quando eu vi a história dele e cheguei nessa parte, assim, foi uma parte que me mobilizou bastante, porque eu fiquei pensando na forma que ele morreu. Ai, gente. Né, cruel, uma forma cruel, que é recente, porque você pensa assim, não, essas barbaridades só aconteciam lá antigamente, quando as pessoas não tinham instrução, e lê do engano, né, a gente, até hoje em dia acontecem muitas barbaridades, mas, sei lá, é muito surreal, porque para mim é muito próximo, né, assim, em termos de idade, quando data. Ele morreu, a gente já estava vivo, né? A gente já tinha nascido. Só para dar um parênteses. E é legal ver também que, assim, o funeral dele, né, foi lá na igrejinha, que ele, inclusive, ajudou a construir. E os padres celebraram uma missa ali, e os padres combinaram de todos estarem de vermelho, né? Já reconhecendo o mártir que ele tinha sido. Porque o irmão dele falou que, assim, palavras do irmão dele, né? Bento morreu por aquilo que ele cria. O Evangelho de Cristo, onde está escrito não matarás. Então, se aquela feitiçaria iria matar alguém, ele tinha que ser contra. Porque não foi isso que Jesus ensinou para ele, né? Então é muito bonito ver e meditar tudo isso. Bom, gente, então, você vê que o nosso tom de voz foi diminuindo, né? Quando foi se aproximando desse momento, assim, porque realmente, pra gente, assim, é uma morte bastante forte, né? Bem trágica, mas então, fizemos aqui, né, um apanhado, um resumo da vida de Benedict Daswa. Espero que você tenha visto aí, né, que ele, no final das contas, era um pai de família, um homem dedicado, que se dedicava no trabalho, na igreja e tal. Então, é aquele santo que todos nós podemos ser, né? Se a gente acha que, tudo bem que todos os santos, né, a igreja canoniza e beatifica um santo para mostrar pra gente o exemplo, né? Dá para ser, é alcançável, porque Jesus não faria um pedido pra gente que a gente não pudesse alcançar, né? Então, se você acha que você não consegue alcançar Padre Pio, Santa Terezinha, poxa, vamos alcançar o Bento, cara. Eu, como pai de família, olho pra ele e falo, bom, é possível, né? É possível. E agora eu pergunto pra vocês, então, pra gente se encaminhar pro término do nosso episódio, o que nós aprendemos hoje com Benedict Daswa? Você já me deu a resposta, e eu já dei a resposta, e já falei, você já falou agora, e é isso aí, que ele é o santo que todos nós podemos ser. É isso que eu pego pra mim, assim. Ele é o santo que todos nós podemos ser. Tipo, ele é um exemplo alcançável, né? Como você já... Enfim, você já explicou tudo, a gente pode ser como os outros também, mas pra mim, assim, acho que ficou muito palpável. Forte que ele é palpável, assim. Ele é ali, ó, sabe? Se eu me esforçar um pouco, eu posso chegar mais perto, eu acho. Eu acho só. Eu não sei. Meu Deus. Eu aprendi a me posicionar, cara. Pra mim, a lição que eu mais tirei dele é que eu preciso me posicionar mais, né? Em qualquer lugar que eu esteja, eu preciso levantar a bandeira das coisas da igreja, daquilo que eu acredito, da verdade da Igreja Católica Apostólica Romana. E não só me posicionar, mas defender. Foi exatamente isso que me chamou a atenção, assim, Tati, porque
eu fiquei pensando, né, olhando, conhecendo a história dele, enfim, tudo que ele fez e foi, como que eu trago isso pra minha vida, principalmente esse aspecto, né? Que é isso, gente, assim, uma vez que você vê a verdade, gente, como é que a gente vacila nisso, sabe? Ó, o meu olhar, né, e graças a Deus, eu penso que Deus, ele traz cada um de nós aqui pra essa terra no momento propício pra dar o maior potencial possível pra gente chegar na santidade. Por que eu digo isso? Porque eu duvido que se eu nascesse lá em 1800 e bolinha, sei lá quando, onde não existia podcast, eu não ia conseguir. Porque eu só consigo mudar meu olhar depois de 50 episódios aqui falando de santo, que eu falo, gente, não é possível. Tipo, sabe, tá aqui, é palpável. Pode, dá, sabe, a gente consegue. E aí eu fiquei pensando assim, pra gente hoje, o martírio não precisa ser o martírio completo, vou usar esse termo, tá? Tô fazendo aspas aqui, gente. Que é dar a vida, propriamente dita, né? O corpo ali. O martírio é você ir matando a sua vaidade, seu não sei o que. Cara, vocês dão a vida de vocês aqui, ó. Vocês serem abertos à vida da maneira que vocês são, já é dar a vida, velho. Já é. Entendeu? Pra mim é isso. Então, e aí, Tati, o que eu penso, até pegando esse exemplo, né? Coisas que eu fui olhando, assim, né? Então, poxa, é isso, assim, se eu acredito na igreja, e aí, olha um exercício que eu fiz, né? Beleza, eu acredito em Deus, vamos fazendo do topo do funil pra baixo, né? Eu acredito em Deus, acredito que Jesus é Deus, acredito que Jesus fundou uma igreja, acredito que essa igreja é a igreja católica. E acredito que essa igreja católica é regida pelo Espírito Santo, que ele deixou aqui, até o final dos séculos, da consumação dos tempos, né? Como é que eu não vou acreditar no que essa igreja, que é minha mãe mestra, me ensina? E que tá há 2000 anos, mais de 2000 anos. Não tem como então, assim, se manter, se não fosse verdade. Ele viu essa verdade, sabe? Essa escadinha que eu acabei de falar. Ele viu. Então, assim, é o próprio Deus que tá fazendo acontecer. Então, assim, eu tenho que, sim, lutar mais, defender. E aí não é sair o templário do Twitter, tá, gente? Não é isso, não, pelo amor de Deus. É no dia a dia. É no dia a dia, assim, é não se omitir. Isso já é muito. E aí, assim, como se eu fosse santo ou alguma coisa, né? Mas só pra dar um exemplo, né? Não, sim. Eu fico pensando assim, no trabalho, as pessoas sabem que você é católico? Por exemplo, eu tava no meu trabalho... A maioria acha que eu sou evangélica. Como tudo eu falo, graças a Deus, vai com Deus, Deus abençoe. Você é evangélica? Não, sou católica. É como o pessoal fala assim, nossa, você tem muito filho, não tem televisão na sua casa? Não, eu falei, tem, tal, não sei o que. Mas por que você tem muito filho? Ué, eu tenho os filhos que Deus me manda, né? Eu sou aberta à vida. Nossa, mas isso é bonito, de que religião é essa? Eu sou católico. Aí eu falei assim, eu sou católico. Oxi, na igreja católica tem isso? Eu falo, a igreja só ensina isso há 2000 anos, né? Mas beleza. Mas aí o ponto que eu queria... Não, e essa questão dos filhos é treta, né? Porque todo mundo fala... A gente acabou de ter a Catarina, tá com um mês e pouquinho. Aí a primeira pergunta é... Vai fechar a fábrica, né? Parou. Agora e o parou, pior é quando você escuta isso na missa, né? Depois você tá saindo da missa, alguém te encontra e fala isso, né? Mas tudo bem. Enfim, gente. Só um não, desabafo. Só parênteses, né? Mas o que eu achei legal... Mas a gente já escutou. Não, mas rapidinho, só pegando. Esses dias também a minha avó falou, né? Ela falou assim, a Dani, mas ela tem 4 filhos? Tem. Ela, menina, eu falei, por que eles não juraram no altar? Aí minha avó, Eu falei, não juraram, não? Aí ela ficou tipo assim, né? Eu falei, então... Ela, eu falei, É isso aí, a sabedoria, tá vendo? Ué. Não, mas o que eu ia comentar que eu achei engraçado, né? Que às vezes as coisas são espontâneas, né? Por exemplo, eu tava trabalhando no home office agora, né? É o dia inteiro em reunião ali, o fone de ouvido e tal, fazendo as coisas no trabalho. Aí a minha gestora, né? Ela tava contando aí umas questões de um problema de saúde dela, da filha e tal, não sei o que lá. Foi tão espontâneo que na hora eu já falei logo do quê? Pílula de Frei Galvão. Quer resolver? Vai no cara, véio. Confia. Não vacila, não. Posso testemunhar. Esse é o próximo testemunho que eu posso dar aqui no programa. Então, pra resumir, porque o negócio já virou uma catequese quase. A gente já tá, tipo, apêndice do o povo já não tá aguentando escutar a gente. A gente terminou o episódio e continua. O povo já não tá aguentando, já desligaram aqui o fone. Não desliga não, gente. Insiste que tá acabando. Mas é isso, assim, sabe, defender aquilo que eu creio, sabe? Se alguém perguntar, você é católico? Sim, sou católico. Se alguém falasse, você é a favor do aborto? Não sou a favor do aborto. Por quê? E justificar, Marx. Mas aí a gente também já pede logo, né? Espírito Santo vem, porque vem. Não, estude, tá, gente? Você quer se justificar, estude. Eu aprendi com ele a me posicionar. Mas antes desse posicionamento, vem o que ele fez lá, ó. Estudo, preparação, oração, né? O conhecimento e pedir o quê? A sabedoria. Exatamente. Né? O conhecimento depende de você. Você corre atrás, você busca. E a sabedoria de Deus. Então, e o que a gente vê na Bíblia, né? Porque... Anota aí que quando eu for santa vai estar nas minhas frases.
Amém, Senhor. E... Não é falta de humildade, gente, é fé. É fé. É fé, exato. Se a gente não crer, né? Ué, se a gente não... É igual uma coisa, Nossa, eu já tô abrindo vários parênteses, mas só pra refletir aqui, né? Às vezes a gente aprende, né, que assim, a gente não pode dizer que a gente sabe que tá salvo, por exemplo, né? Porque até o último minuto a gente pode fazer merda aí, né? Desculpa o termo. Mas é importante ver também que Deus, ele nos dá sinais claros e objetivos desse caminho da salvação, né? Porque o que a igreja nos ensina? Se você morrer em estado de graça, céu, amigo. Céu. Ah, mas você vai ter que pagar umas penas no purgatório? Beleza, mas você já tá garantido. Tá garantido. Então, o que Jesus deixou pra gente? Deixou um sacramento chamado confissão, que você vai lá, conta tudo, sem reserva, não pode mentir não, tá, gente? Não pode esquecer nenhum de propósito. Conta tudo, se confessa, tá em estado de graça. Se você morrer naquela hora, pronto, você já sabe que você vai. Então, tem uns sinais claros e objetivos, né? Então, a gente tem que acreditar nessa nossa igreja mãe mestra, né? E pedir todos os dias que a gente cresça de fé em fé. Porque se um pai, né, faz tudo de bom para o seu filho, quanto mais Deus não fará por nós. Né? Amém. Amém, igreja. Amém. Então, estamos, né, encerrando mais um episódio, onde nós esperamos que você tenha aí aprendido um pouquinho mais sobre a nossa igreja, sobre a vida desse grande beato, né, o beato africano, um dos primeiros mártires africanos e negros. Então, que você possa, enfim, estudar um pouquinho mais. Clica no link que eu vou deixar na descrição ali para você ler um pouco mais sobre tudo isso, né? Nem tudo a gente conseguiu colocar aqui, então conheça um pouco mais a história dele, fica amigo, peça a intercessão dele, que com certeza, se ele já fazia muito na terra, o que dirá agora no céu, né? Então, é pra gente pedir, pedir e pedir. Amém? Então, pra gente encerrar, a vida de santidade é só pela misericórdia.